Conrado Hernani Bento Neto, advogado e também figura ilustre e histórica do MDB em Canguçu, doutor Conrado, que foi vereador por várias legislaturas, inclusive foi candidato a prefeito pelo MDB no ano de 2004, então é uma figura representativa para o movimento democrático brasileiro aqui em Canguçu, ele que também é um advogado conceituado na nossa sociedade, na nossa comunidade. Satisfação, meu amigo, em conversar com um amigo pela primeira vez aqui no Show da Manhã. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Para mim é um orgulho muito grande falar contigo pela primeira vez. Tu com tanta experiência em rádio, tu com tanta experiência nos microfones, é a primeira vez que tenho orgulho, a satisfação de estar aqui, à tua frente, para um debate tão importante pelo que se passa no município de Canguçu. Estou à tua disposição, amigo. Com certeza, mas na oratória o doutor tem muito mais cancha do que eu, com certeza. Doutor, vamos falar sobre esse assunto que vem tomando conta da nossa comunidade aí nos últimos dias, né, que é a questão do IPTU, a aprovação por parte da Câmara de Vereadores num projeto muito polêmico, que ainda gera polêmica, mas foi aprovado. Está aprovado aí a correção na planta de valores. Como é que o doutor está vendo toda esta situação? Pois olha, Marcelo, como tu falas na questão da política, no momento nós temos, na verdade, uma explosão, uma bomba criada em termos políticos, em termos metafóricos, em relação a essa situação que se estabelece. Se nós olharmos ao passado, nós vamos ver que as coisas começam mal, não podem dar bem, Marcelo. Não podem dar bem. Assume o prefeito municipal, com o apoio do PMDB, e elege do PSDB e o partido do João Durão, e se elege uma bancada de 4 vereadores do PMDB, todos de primeiro mandato, mais o vereador João Durão, e do PSDB o vereador Rudinei Jacondino. Nesse meio tempo, a gente analisa a prática política e não concorda com ela, nós vemos aportar no governo do PMDB e do PSDB e dos coligados, mais o PDT e o PTB. Não é verdade? Uma situação, uma prática que nós repudiamos, assim, cidadãos que nós somos, nós contribuintes, cidadãos que, já com eleitores apenas, não tenham pretensão política nenhuma, mas nós vemos, então, assume o governo e já por uma situação totalmente atípica, anormal, que não se apoia o método, consegue o apoio do PDT e do PTB. Por simpatia que não foi. Já foi por uma maneira de obter uma maioria na Câmara de Vereadores, de forma a votar matérias já comprometidas com o Poder Executivo. E veja bem, de acordo com uma base da democracia, todo o poder emana do povo, em seu nome é exercido. Todos os eleitores votam os seus representantes, e esses representantes têm que votar as matérias no Legislativo de acordo com a vontade popular. Não com a vontade do prefeito, secretários, pretensões pessoais, pretensões políticas, não. Tem que votar de acordo com a vontade popular. A melhor lei é a vontade do povo. Essa é a melhor lei. E veja bem o que se estabelece. Nós, lamentavelmente, participamos de campanha política, apoiamos, votamos, prefeito, vereador, vereadores, e não vimos em nenhum momento, em nenhum segundo, em nenhum instante, uma proposta, uma promessa, um projeto de governo que tratasse, que manifestasse, que nos desse a entender que um dia, durante esse governo, viria um projeto dessa envergadura. Um projeto que aumenta o IPTU de uma maneira estúpida, de uma maneira inaceitável. Revisa a planta toda, reavalia toda a planta de acordo com o valor venal e aplicam-se as alíquotas de acordo com os critérios estabelecidos por uma empresa que foi contratada para fazer um levantamento em Canguçu, paga, e depois colocam a tiro na Câmara de Vereadores com uma pretensão inicial de aprovação rápida. Isso não aconteceu. A base do governo a base alugada do governo,
A base do governo, que eram 5, se mantém. Não, já tem uma defecção. O vereador Rudinei Jacondino, já, com a experiência que tem, vê que a coisa não vai dar ponto. A base alugada, que é essa base que foi conquistada depois do PDT, da mesma forma, foge da base. O vereador Neviton. Do PTB fica fiel ao governo o vereador Maron e o vereador Dudu, com discernimento que me impressionou bastante, positivamente, de acordo com o anseio popular, vota a favor, vota contra a matéria. Então, as coisas se estabelecem, se esquadrinham dentro de uma maneira que não é correta. Por quê? Os poderes são autônomos e independentes, nós não podemos aceitar, não podemos admitir, e por isso está essa vergonha nacional escancarada, a nível nacional, em todos os níveis, que o legislativo se vergue, que o legislativo seja manipulado, seja um apoiador do executivo. É nisso que dá. Votaram a matéria contra o interesse popular. Tu estavas presente, que eu estava presente também na primeira fila ali da parte reservada ao público. Já havia tentado, junto ao prefeito, fazê-lo ver que a matéria era extraordinariamente antipopular, era contrária ao interesse público, era injusta. 2 reuniões não obtive êxito. Com os vereadores, notadamente com o vereador Pipa e o vereador João Durão, tentei fazê-los ver também que era uma matéria que poderia salvar a eles e o prefeito de um desgaste político jamais visto na história da nossa terra. Nunca tinha visto. Fui vereador por 4 mandatos, Marcelo. Entrei todos os dias de reuniões, saí de todos os dias de reuniões pela porta da frente da Câmara. Saí todos os dias de reuniões pela porta da frente da Câmara. Verdade, com alguns desgastes, algumas matérias difíceis, mas sempre votando de acordo com o interesse público, nunca se vergando a cargos, a acordos, a conchavos que pudessem interessar o Poder Executivo. Fui vereador de situação, fui vereador de oposição. E eu sempre disse o seguinte, continuo a dizer, eu não tenho compromisso com o erro de terceiro e peço que ninguém tenha compromisso com os meus erros. Se as coisas andarem assim, vamos tudo muito bem. Se eu errar como candidato a vereador, ou no exercício do mandato de vereador, que não me acompanhem. E se o prefeito errar de acordo com o meu conceito, o meu ponto de vista, eu não vou acompanhá-lo. Então nós vimos essa situação aí absurda ser aprovada, um aumento muito grande no IPTU e que recebeu essa resposta do povo, Marcelo. Uma resposta dura, uma resposta crítica, uma resposta que expõe os governos a uma verdadeira explosão. O governo e os partidos. Ontem nós tivemos 2 expulsões de 2 vereadores. E eu pergunto, Marcelo, que razão levou esses vereadores que foram expulsos ontem a votarem com essa matéria? Foi questão de interesse público? Te pergunto, Marcelo. Quando o PP havia decidido internamente que a matéria não poderia ser aprovada e os vereadores votam a favor, o que os levou a votar a favor? Foi simplesmente o apoio à matéria? O que se sabe, não. E os outros vereadores, por que razão votaram também? Então, a matéria contrária ao interesse público, aumenta de uma maneira absurda o IPTU, revisa a base de cálculo, estabelece novas alíquotas, e nós estamos aí nessa situação bastante desconfortável em Canguçu, aparecendo na mídia local, estadual, nacional e mundial, com aquela situação patética, bizarra, com aquela situação vexatória, constrangedora, de vereadores fugindo pela porta dos fundos da Câmara, numa porta cerrada para não enfrentarem a população que estava na frente da Câmara. Não sei o que o senhor tem a me dizer também a respeito, o senhor está tão silencioso nessa entrevista. Não, estou acompanhando atentamente o seu pronunciamento e já de imediato eu quero aqui que o doutor possa nos explicar aos ouvintes, até de uma forma mais contundente e ampla, né? O doutor postou na sua rede social, no Facebook, na segunda-feira, logo após a votação, 13 de agosto, às 9h20,
da noite, inclusive uma publicação que teve uma imensa repercussão, mais de 400 curtidas. O senhor declarou na sua rede social: peço desculpas por ter apoiado e votado em quem propôs e em quem aprovou o projeto de lei que aumenta o IPTU. Também peço desculpas àqueles que, a meu pedido, votaram nessas pessoas. Gostaria que o senhor falasse para a população que candidatos foram esses, se o senhor está decepcionado com esses políticos, doutor Conrado. Mas, Marcelo, evidentemente que eu estou decepcionado, Marcelo. Nós saímos de porta em porta com as pessoas, batendo nas portas. Eu tenho 13 funcionários, eu tenho a minha família, eu tenho meus amigos, tenho as pessoas que me seguiram a vida inteira. E em grande parte dessas pessoas e muitas outras, grandes amigos, batemos as portas pedindo votos. Votos na cidade, de porta em porta, pedindo votos para o meu, no caso, com o vereador Pipa, e para o prefeito, evidentemente, para o Fininho também, que era vice-prefeito. E como é que as pessoas chegam já na saída da Câmara? Olha, doutor Conrado, o senhor fez nós criar corvo para comer os nossos olhos. Olha, doutor Conrado, aqui em Canguçu a coisa é assim, aqui assaltam a Caixa Econômica de noite, vem agora o prefeito e vereadores e nos dão um assalto, um golpe muito maior. Isso eu passei a ouvir a partir daquele momento. O senhor também está recebendo esse tipo de pressão, doutor? Pressão não, uma crítica, e com toda razão, por se eu bati na porta das pessoas, pedindo voto, apoiando. Tive 2 reuniões com o prefeito pedindo que retirasse essa matéria. Falei com o vereador, que apoiei, bati porta e de casa em casa fui pedir voto. E as pessoas me cobram? Eu só posso pedir desculpas. Olha, eu desconhecia, sabia, não apoiei, pedi que retirasse, não retiraram, pedi que votassem a matéria, que votassem contra a matéria, não votaram. Então eu não tenho outra situação a não ser pedir desculpas. Porque eu não concordo. Canguçu é um município, Marcelo, economicamente limitado. Aqui nós temos um município de prestadores de serviço, notadamente, são, o que vamos dizer aí, barbeiros, costureiras, são pedreiros, são serventes, são pintores, são estofadores, são frentistas de posto de gasolina, são comerciários, são funcionários públicos, um município de aposentados também, de baixa renda, que hoje em dia já nos causa um passivo bastante expressivo de pagamento de IPTU por escassez de recurso, por falta de condições de pagar na proporção que já é cobrado. E nós vemos um projeto de lei, uma lei que ainda não foi sancionada, que aumenta de uma forma extraordinária casos olha, eu fui pesquisar casos em diversos locais, 400%, 500%, em terrenos e glebas, então muito mais ainda. De modo que eu me sinto decepcionado, envergonhado, frustrado, me sinto constrangido por ver a minha terra, o meu município de Canguçu, ser manchete de imprensa regional, nacional e pelas redes sociais a nível mundial dessa vergonha que estabeleceu em Canguçu, dessa bomba que estabeleceu em Canguçu, que o último fato aconteceu ontem à noite, foi a expulsão de 2 vereadores em decorrência dessa matéria tão traumática para o nosso município. Doutor Conrado, o senhor tem uma representatividade muito grande dentro do MDB, inclusive eu destaquei na abertura da entrevista, o senhor foi vereador por várias legislaturas, foi candidato a prefeito pelo MDB. O senhor teve contato, conversa com o prefeito Vinícius Pegoraro antes da aprovação desse projeto? O que o senhor conversou com o prefeito? O que o senhor pode relatar aos nossos ouvintes? Falei há pouco e tive 2 reuniões com o prefeito. 2 reuniões? 2 reuniões com o prefeito. Mas eu quero fazer um reparo. Eu não tenho grande representação perante o MDB. Eu sou um filiado, não faço parte da executiva. Mas o senhor foi vereador, né? E sim, conceituado vereador, né, pelo partido. Foi um soldado do partido, inclusive candidato a prefeito, né? Sim, mas atualmente eu não tenho quando o senhor fala representatividade,
eu não tenho a representatividade que tive. Sim. Pois hoje em dia eu não tenho mandato, não tenho cargo na executiva do MDB e faço parte tão somente dos quadros partidários, faço parte, na verdade, do diretório. O MDB foi contra essa matéria, o PP foi contra essa matéria. Os argumentos que eu levei para o prefeito, dentre outros, foi esse que estou colocando aqui. Canguçu é um município de pessoas com pouco poder aquisitivo. Então, fui aconselhá-lo, no primeiro momento, com a visão política que eu tenho, com o conhecimento que tenho de Canguçu, praticamente casa por casa da cidade do interior, hoje já não com tanta frequência como tive no passado, mas reconheço e conheço as pessoas de Canguçu de longa data. Eu brinco quando pergunto no interior, fora do município de Canguçu, o senhor sabe, conhece tal pessoa? Conheço. Eu lhe digo mais, se eu me perguntar o número do pé de uma pessoa em Canguçu, eu posso demorar um dia para lhe dar, mas o número do pé eu vou lhe dar, porque eu conheço praticamente o município inteiro, conheço as pessoas do meu município, sei a capacidade contributiva do nosso município e disse para o prefeito, olha, os prefeitos anteriores, Marcelo, todos eles com a capacidade que tinham, não tomaram uma atitude dessa envergadura. Todos eles com experiência política, não vou citar o nome aqui, mas todos sabem quem são, pessoas também de grande experiência, não tomaram uma atitude dessa que está sendo tomada. E por quê? Porque sabiam da falta de capacidade contributiva e do problema que causaria para a nossa população e teria uma repercussão futura negativa para os partidos aliados, para o MDB, para todos quantos votassem a favor dessa matéria. Lamentavelmente não fui ouvido. É isso que eu tenho para te dizer. Se dependesse de mim, do meu esforço, essa matéria sequer teria sido votada na Câmara de Vereadores, de tão absurda que ela é. E vou te colocar uma situação que aconteceu ontem comigo. Recebi ontem, orgulhosamente, com grande prazer, o prefeito de São Lourenço do Sul, Dr. Rudinei Harter. Lá ele propôs o que eu disse que deveria ser feito aqui. Vamos propor, então, no máximo, diante desta crise fantástica, que há poucos dias pararam o Brasil por centavos no combustível, onde o povo não tem onde mais buscar recurso para pagar as suas contas. Nós temos 23 ou 26 milhões de desempregados no país. Nós temos aí um quadro terrível nessa passagem que nós estamos aí, de recessão econômica. Proponha um reajuste na base de cálculo atual de 20%, mas a variação do IPC de um ano para o outro vai dar um incremento na arrecadação, já é um aumento bastante expressivo, 20%, 30%, porque o salário mínimo aumenta muito menos, os reajustes salariais são muito menores, as contas de luz explodem os valores, as contas de supermercado, a inflação é muito maior do que é divulgada. Então o pessoal está num arroxo muito grande, o nosso povo canguçuense e o povo brasileiro também. Pois eu falava no prefeito de São Lourenço, meu colega de vereança, de advocacia, melhor dizendo, o vício do cachimbo entorta a boca, né? A gente fala em vereança, mas na verdade, colega de advocacia. É o prefeito, que está lá com um problema maior do que Canguçu, propôs um aumento de 30% na planta e foi derrotado pela Câmara de Vereadores. Foi derrotado, e eu comentei com ele a situação de Canguçu, ficou estarrecido também. Nós não podemos ter dois parâmetros, querer dizer que o valor venal seja o valor real dos imóveis, Marcelo. A pretensão, então, buscar que os valores reais dos imóveis, os valores venais, sejam a base de cálculo do tributo do IPTU. Te digo, tenho experiência de 38 anos de advocacia em Canguçu, experiência de 16 anos de vereador, e grande experiência de vereador me dá um subproduto muito positivo nas relações que eu tenho, tanto pessoais quanto profissionais, de confiança, e que te confesso que na minha profissão me ajuda bastante também a confiança que se amealhou. Esse reajuste é um reajuste que as pessoas não têm como pagar. Se o prefeito imagina que terá um incremento, um aumento na arrecadação,
Posso te dizer que não terá. As pessoas não terão como pagar. E mais, baixará a autoestima dessas pessoas. Eu vi uma pessoa sabe, ao vivo, chorando, pedindo para um vereador, dizendo que não tinha para pagar o dinheiro do IPTU deste ano, que tem problema de saúde, que tem problema não tem trabalho, já não conseguiu pagar e parcelou e não conseguiu pagar o IPTU desse ano em atraso, que não deixasse aumentar, que não teria como pagar. E assim muitas pessoas dizem da mesma forma, notadamente aposentados, assalariados. Como é que eu vou espichar o orçamento? Te pergunto. Tu ganha um salário mínimo, aumenta a luz, aumenta a cesta básica, aumenta a água, agora aumenta o IPTU. Como é que tu vai espichar o teu orçamento para pagar as contas que te apresentam? E outra, sem que tu tivesse sido avisado previamente, para que tu te preparasse para aquilo e dissesse, olha, pelo amor de Deus, não faça isso que eu não teria como pagar. E mais, como todo o poder emana do povo, em seu nome é exercido em favor do povo, não em favor, que eu já disse, de coligações partidárias, de companheiro de partido, de secretário, seja de quem for. Se o poder tem exercido em favor do povo, não é em favor de empresa contratada para fazer avaliação de IPTU em Canguçu. Eu te pergunto, se consultasse a ti, consultasse o Fonseca, consultasse o Jânio, consultasse os vereadores pessoalmente, a respeito de valores e a respeito de capacidade contributiva, qualquer um de nós que não anda de bico na boca aí há muitos anos, saberia dizer, olha, não dá porque é muito, muito alto. Possa esquecer, seja justo, seja correto, ouça o povo, mas não foi ouvido o povo. Foi contratada uma empresa de fora, que botou o dinheiro no bolso, virou as costas, foi embora com o dinheiro e nos deixou essa bomba, esse pepino, essa situação que nos atormenta tanto. Eu te digo com toda a franqueza, Marcelo, eu desde o dia da votação, eu tenho dificuldade para dormir. Não por causa das questões a pagar, não por causa disso, porque se não puder pagar, não vou pagar e não posso fabricar dinheiro, mas pela decepção, pela vergonha, pela tristeza de ver os meus amigos, que eu conheço praticamente um por um em Canguçu, estarem com essa dificuldade atirada no seu colo, sem que tenham sido ouvidos para saber se poderiam enfrentá-las ou não. E a decepção maior é ver os postes da cidade com as fotografias do prefeito, de vereadores, tidos como inimigos da população. Aliás, faltou gente naquelas fotografias. Faltou gente que agora não aparece. Que tu viu que estavam na Câmara, eu falo aqui no vice-prefeito, por exemplo, o Fininho, falo em secretários que estavam tão euforicamente apoiando essa matéria, esses não aparecem nas críticas que são feitas, mas estavam lá, insuflando, mal aconselhando o prefeito, orientando inadequadamente o prefeito para que propusesse esse projeto de lei. Mas eu quero aqui fazer também modular um pouco, equalizar um pouco a crítica. Eu tenho certeza, Marcelo, que o interesse do prefeito foi de ter melhores condições para oferecer melhores serviços para Canguçu. Essa foi a intenção do prefeito. Não foi para si o benefício. Ele queria, com isso, cruzar o tormentoso limite que nós vemos hoje de o prefeito sentar numa mesa de executivo e não ter condições de fazer obras, fazer grandes serviços para a população. Então, imagina o prefeito, com a experiência que ele tem, que me parece um pouco reduzida em virtude de todos os acontecimentos, propõe essa matéria, imaginando que com a arrecadação que obtivesse, poderia então fazer uma melhor administração em Canguçu. Convence os vereadores da base do governo de que seria dessa maneira, que poderia fazer melhores serviços, e a base alugada vem pelos compromissos que são assumidos, os vereadores do PP. Então, essa modulação, essa análise eu gostaria de fazer também, mas também com uma situação, Marcelo. Se tu analisares a base, os assessores do nosso prefeito, o próprio prefeito não pagarão IPTU. O prefeito,
o seu chefe de gabinete e muitos dos secretários que eles têm não pagarão IPTU. Não pagarão porque não têm bens imóveis. O vereador que se pronunciou na Câmara falou que paga aluguel. Sim, está muito bem. Todos nós começamos pagando aluguel. Eu comecei pagando aluguel quando não tinha condições econômicas de comprar uma casa. Comecei a minha vida pagando aluguel também. Depois, com um trabalho suado, de anos e anos e anos, se compra algum patrimônio. Não recebi herança de ninguém. Tudo que adquiri foi fruto do meu trabalho. Acho que não pratiquei delito nenhum, pelo contrário. Tudo que fiz foi investir em Canguçu. Os meus automóveis são emplacados em Canguçu. Tudo que faço eu invisto em Canguçu. Quase tudo tem investimento em São Lourenço e Pelotas também. Mas eu sempre procurei trazer a arrecadação do dinheiro que eu conseguia amealhar trabalhando na minha terra. Sempre procurei viver aqui. É uma terra que eu amo, onde estão meus pais, meus parentes, meus amigos, enfim. Então, se vou para Pelotas, pago pedágio também, para que esse dinheiro, os retornos venham para Canguçu. Sim. Então, o senhor veja bem, não é justo que o imposto pule 4 vezes de um ano para o outro. Para mim, para ti, seja para quem for. Então, a decepção é nesse sentido, Marcelo. Doutor, até abrindo um parênteses aqui, a gente está recebendo várias perguntas, várias manifestações por parte da nossa comunidade, muitas pessoas lhe parabenizando pelo seu depoimento, e eu quero aqui, inclusive, já estava preparado para realizar esta pergunta, e eu vou aproveitar o adendo do ouvinte. Quem pergunta é o Fonseca, da Vila Nova. Ele está perguntando se existe alguma maneira de anular esta votação, esta aprovação que ocorreu no Legislativo na última segunda-feira, até mesmo pelo que o doutor Conrado é integrante da OAB aqui em Canguçu. A gente sabe que a OAB está em cima desse processo também. Eu sou integrante da OAB, não tenho nenhuma participação na comissão da OAB que trata do assunto, mas achei a solução. Com a experiência que tenho, fui vereador por 4 mandatos, como bem sabe, e eu agradeço a pergunta, Fonseca. Te agradeço de coração. A solução que eu vejo é a seguinte, Marcelo. Jurídica, vamos deixar para a OAB. Política. Nós temos a condição, e eu te convido o Fonseca e a todos quantos estão nos ouvindo. A todos quantos estão nos ouvindo. Se é que eu estou certo no meu ponto de vista, se é que essa matéria tem esse opróbrio, essa repulsa, essa rejeição popular, o que eu proponho é que tão logo essa matéria passe pela redação final na Câmara de Vereadores, vá a sanção para o prefeito municipal. O prefeito a sancione e torne lei, Marcelo. Se o prefeito tornar lei, depende ainda do prefeito, ele poderá não sancionar a matéria. Se ele sancioná-la e torná-la lei, o que eu proponho é nós ingressarmos na Câmara de Vereadores com um projeto de lei de iniciativa popular, com 5% de assinatura dos canguçuenses, propondo a revogação desta lei. Aí nós voltaremos a uma questão originária. Ficará a planta atual de IPTU, o sistema atual de cobrança de IPTU, com o reajuste do IPC, e essa lei ficará sem validade, caso os vereadores que votaram nela reanalisem e se convençam do erro que praticaram, e terão mais uma oportunidade de votar nesta matéria e revogar esta lei tão criticada do nosso município. Isso tudo se o prefeito sancionar e ela se tornar lei. Entraremos com um projeto de lei de iniciativa popular, com 2.300 assinaturas aproximadamente, 5% da população, para que a Câmara seja provocada de novo a reanalisar essa matéria. Essa é a solução que eu vejo. E deixarei a cargo da OAB, com meu auxílio, evidentemente, se precisarem, o debate no terreno forense, na justiça, mas no terreno político, eu me custa crer
que os vereadores que passaram pelo que passaram não tenham se dado conta do erro que praticaram e poderão então se redimir e vir aqui novamente no terreno político, lá naquele microfone, naquelas cadeiras da Casa do Povo, reverem as suas posições e adotar uma nova deliberação para revogar esta matéria se for tornada lei pelo prefeito municipal. Essa é a solução que eu vejo e proponho. Estarei propondo a matéria e serei que estarei coletando assinatura, pedindo apoio teu, de todos que estão aqui, se acharem que seja adequado, para que nós deixemos a população mais tranquila depois desse terremoto que aconteceu dentro de Canguçu nos últimos dias. Terremoto também na questão política, na questão partidária, e eu encerro a minha participação fazendo mais uma pergunta política, doutor Conrado. A gente viu a questão envolvendo os progressistas, né? A questão turbulenta dentro dos progressistas, inclusive ontem a exclusão pelo Conselho de Ética e pelo Diretório dos Progressistas de 2 vereadores. E no MDB, doutor Conrado, já existe uma discussão interna, pode mexer com a estrutura, com a história do partido, esta questão após a votação? A história do partido, com certeza. Quanto à estabilidade dos cargos políticos, eu não imagino que não. Imagino que não. Porque, lamentavelmente, Marcelo... Mas algumas relações podem estremecer dentro do MDB? Por exemplo, a sua relação com o prefeito após essa votação pode exercer um tipo de... estremecer essa relação? Marcelo, tu és um rapaz jovem também. Mas eu já vou lá com meus 61 anos de idade. O regime democrático é o regime do debate. Eu não estou aqui, não tenho nada pessoalmente contra o senhor prefeito. Eu jamais vou me incompatibilizar com vereadores, com prefeitos, cada um tem a sua opinião. Agora, da minha parte, de maneira nenhuma. Isso aqui, nós vivemos num regime democrático. Eu tenho o direito de respeitar, eu tenho o dever de respeitar a opinião dele, mesmo não concordando com ela. E ele, ou qualquer outro, invertendo a lógica de raciocínio, tem o dever, a obrigação de respeitar o meu ponto de vista, a minha opinião. Eu não sou pau de arrasto. Eu não sou Maria vai com as outras. Eu não tenho compromisso com o erro de terceiros. E ninguém tem compromisso com os erros meus. Se eu tiver errado, peço que me desculpe, mas acho que não estou. Agora, eu não tenho por que me incompatibilizar, brigar, sair diferente com ninguém. Eu só quero que se volte ao bom senso. Se tivesse ocorrido uma discussão baseada no bom senso, na ética, nos bons costumes, nós chegaríamos a um consenso, a um pensamento único, e todos nós veríamos que essa matéria não tem pé nem cabeça. Lá no diretório, internamente, o MDB discutiu esta matéria, doutor Conrado? Com a minha participação, não. Não houve uma discussão com o diretório, mas posso dizer que a executiva do PMDB era contra a matéria. A executiva do PMDB era contra a matéria. Não se manifestou a nível do PP, de convocar o diretório e votar tomar uma posição partidária de uma forma como o PP adotou, mas a executiva do PMDB se manifestou contrariamente. Então, lá no PMDB eu não vejo nenhum movimento, até porque tu sabes, Marcelo, estou dizendo, o partido quando tem o prefeito, parece que o prefeito pega o freio nos dentes e o partido fica em segundo plano. Parece que aí a soberba, a arrogância, a grande representação, aí agora sim, a grande representação que veio pela força do voto, faz com que ele se sobreponha aos partidos políticos. Então, o prefeito não ouve o partido, não ouve, como tu diz, as pessoas experientes da história do PMDB, assessorado por uma equipe jovem, com muito valor, mas com pouca experiência, e toma um caminho que, no meu ponto de vista, trará grandes prejuízos, evidente, para a sigla partidária, para todas as siglas partidárias que aprovaram essa matéria, e as consequências aí dramáticas e já tristes e vergonhosas, já se viu ontem, a expulsão de 2 vereadores de um partido, coisa que, com a idade que tenho, não
não acompanhei muitas vezes, não vi acontecer com tanta frequência no nosso município e também fora daqui. A situação difícil, mas eu espero que com a matéria que eu te falei, se o prefeito sancionar, nós propusermos um projeto de lei de iniciativa popular, nós teremos condições de reverter e aquelas pessoas que erraram, se é que se considerarem que erraram, novamente tomem uma decisão em relação à situação com visão do interesse público, não com visão, falo mais uma vez, do interesse do prefeito, secretários, pessoais, partidários, etc., etc. A melhor lei é a vontade do povo. Está aí o que se disse sempre. A melhor lei é a vontade do povo. Não desconsidere o povo, não faça nada contra o povo, e fazendo o que foi feito, nós estamos vendo as reações que estão estabelecendo em Canguçu, para nossa tristeza, porque gostaríamos, Marcelo, não gostaria de estar aqui nesse microfone. Me afastei da política, estive afastado dos microfones, em termos políticos, há muito tempo. Não pensa que me dá prazer, não pense em alguém que me dá satisfação, vir aqui fazer uma crítica ao meu prefeito, fazer uma crítica aos vereadores do meu partido, fazer uma crítica a qualquer vereador, não me dá prazer nenhum. Pelo contrário, me dá uma tristeza, me dá uma angústia muito grande. Eu gostaria que tudo estivesse caminhando harmonicamente no nosso município. Essa era a minha vontade. Mas, lamentavelmente, não é o que eu estou vendo e eu me sinto obrigado, por opinião que tenho, por ter participado tanto dessa vida pública em Canguçu, em expressar a minha opinião como faço nesse momento. Por isso estou aqui, Marcelo. Então, a solução perguntada pelo Fonseca, que eu vejo é essa. Uma delas é no campo político, sim, outra é no terreno jurídico, que a OAB está tomando também as suas providências. Tá certo, então. Doutor Conrado Hernani Bento Neto, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, pela sua entrevista, e o microfone da Rádio Cultura fica sempre à sua disposição. Pois é, Marcelo, eu agradeço pela primeira vez falando com esse ícone da imprensa, um radialista, um jornalista que sai de Canguçu, faz sucesso fora daqui, vai para Santa Catarina, nos representa na região aí, com tanto orgulho que nos dá. É uma alegria, uma satisfação, uma honra ser entrevistado pela primeira vez por esse grande amigo e grande radialista. Estou sempre à tua disposição, meu querido amigo. Só te desejo saúde, sucesso aos teus pais, aos teus familiares e a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, a recíproca é verdadeira. Doutor Conrado Hernani Bento Neto conversando conosco aqui no Show da Manhã. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Na sequência tem a repercussão da entrevista do Dr. Conrado. Eu tenho aqui já várias manifestações por parte da nossa comunidade. E daqui a pouco também tem o Dr. Kleber de Matos Fonseca, que vai explicar e falar o que ocorreu ontem.